Então, há uns meses atrás, eu fiz um vídeo sobre o novo modelo de negócio do Vale do Silício, que é a IA vertical, e como isso vai trazer muito desemprego para vários tipos de emprego, porque as IAs vão fazer o que os seres humanos fazem, principalmente esses trabalhos de escritório, né, de conhecimento. E aí vieram alguns comentários interessantes naquele vídeo, né? Veio comentário de gente que não acredita nisso, que acha que as IAs não vão substituir os humanos e que ninguém vai perder o emprego por causa disso e que isso é bobeira. O que para mim é um grande negacionismo de que a tecnologia consegue fazer coisas que os humanos fazem, que desde as automações lá do século XIX já vem acontecendo, e eu acho que vai acontecer mais rápido agora. Veio comentário também de pessoas que trabalham com IA, que trabalham com IA vertical, e que falam que isso já está acontecendo. O que prova o meu ponto de que tem a capacidade de acontecer. Eu vi gente lá nos comentários do vídeo falando de departamentos inteiros sendo demitidos e coisas assim, e a gente vê isso nas notícias também, principalmente lá fora. E tinha alguns comentários com pessoas preocupadas com questões sociais. Então, tipo, se ninguém vai ter emprego, como é que as pessoas vão ter dinheiro para comprar os produtos das empresas, inclusive dessas empresas de IA? Como é que vão surgir bilionários nesses ramos se ninguém vai ter emprego para gastar o dinheiro com eles? E eu não sou economista, eu tenho minhas próprias teses, eu estudei economia, né, na faculdade, apesar de não ser economista, eu tenho minhas próprias teses sobre o que eu acho que vai acontecer, vou fazer outro vídeo sobre isso. Mas o propósito desse vídeo aqui não é discutir questões sociais, de como é que os governos e a economia vão se rearranjar para a nova era das IAs verticais. O propósito desse vídeo é ajudar a você e a sua família a tomarem boas decisões de carreira, seja ela uma carreira empreendedora ou mais tradicional, e a te ajudar a prosperar nesse novo mundo que a gente vai viver e que eu acho que vai vir muito rápido. No próximo 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ter massas de desemprego por conta das IAs verticais que vão estar fazendo trabalhos que as pessoas tinham que fazer antes. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar os 7 tipos de trabalho que eu acho que vão não só sobreviver, como prosperar na era das IAs. E caso você esteja preocupado com a sua carreira agora, esse vídeo aqui é para você, porque você vai poder rearranjar a sua carreira de um jeito que você tenha mais exposição a tipos de trabalho que vão ter mais e mais demanda nessa nova era e, né, talvez parar de fazer coisas que as IAs vão te substituir. E a premissa aqui desse vídeo é o que eu falei lá naquele outro vídeo, que é que os principais trabalhos que vão ser substituídos pelas IAs, principalmente nos próximos 5 anos, vão ser trabalhos mentais, trabalhos que são trabalhos de conhecimento, são feitos no escritório, no ar-condicionado e que são, de certa forma, repetitivos. Trabalhos de venda muito simples, trabalhos de suporte ao cliente muito simples, trabalhos de contabilidade que são mais simples. Eu estou repetindo essa palavra simples, você já vai entender o porquê. Inclui trabalhos de pessoas bem estudadas, que têm MBAs, talvez MBAs em faculdades lá fora, por exemplo. Então, um investment banker, um cara que trabalha no IB, lá na Faria Lima, ajudando empresas a fazerem IPO, é um trabalho super bem pago. É um trabalho que exige um nível de estudo e de conhecimento muito alto. Mas, para o investment banker júnior, o cara que está começando a carreira ali, está nos primeiros 5 anos de carreira nessa área, né, de IPOs, de M&A, é um trabalho mental e repetitivo. Apesar de ser repetitivo para pessoas inteligentes, ele é um trabalho repetitivo. Então é um trabalho que está em risco. Outro exemplo aqui são programadores. Um programador júnior, apesar de ter que estudar muito para aprender a programar e tal, é um trabalho mental e repetitivo. Designers, advogados, júniores, principalmente, são trabalhos mentais e, de certa forma, repetitivos, que a IA vai substituir. Já está começando a substituir. Lá fora tem grandes firmas de advocacia, grandes empresas de design que estão demitindo uma galera porque a IA consegue trabalhar muito mais rápido e mais barato. E isso só vai aumentar, porque essas IAs vão ficar cada vez mais especialistas com a IA vertical, que foi o que eu falei no outro vídeo, e elas vão conseguir fazer o trabalho com cada vez menos erro por se tornarem mais especialistas. Perceba que eu estou falando isso principalmente de pessoas júniores, pessoas que estão no começo da carreira, porque os trabalhos sênior eu acho que vão continuar existindo. Mais sobre isso daqui a pouco, mas isso você vai ver que gera um problema, porque, pô, beleza, como é que o cara que hoje é júnior vai virar sênior se ele não vai poder trabalhar como júnior? Isso vai ser um grande problema. Vou te dar a solução nesse vídeo aqui também. Mas vamos lá, vamos para as carreiras que eu acredito estarem seguras, mesmo na era das IAs verticais. Lembre-se que eu sou só um cara que faz vídeo no YouTube, né? Eu estudo os tópicos que eu falo aqui, eu ponho minha experiência, meu conhecimento nos vídeos, mas eu não tenho bola de cristal
ninguém tem, mas esses são os trabalhos que eu acredito que vão prosperar mesmo na era das IAs verticais, tá? Primeiro tipo de trabalho, trabalhos manuais complexos. Então tem muita gente que fala sobre trabalho manual aí, que é a nova onda do empreendedorismo, né? Mas, cara, pedreiro, pintor, soldador, mecânico, eletricista, não vai ser tão cedo que vai ser substituído, porque você precisa de robótica muito avançada para acontecer isso. Vou fazer um vídeo sobre robótica no canal, porque eu acho que é a próxima onda depois da onda das IAs verticais, mas principalmente no Brasil, que o robô vai ser caro pra caramba e as coisas não são tão bem organizadas, né? Não tem tanto padrão quanto lá fora. Eu acredito que essas profissões de trabalhos manuais mais complexos estão seguras. Tem trabalhos manuais que eu acho que vão deixar de existir também. Eles estão mais seguros do que outros, mas a gente já vê algumas coisas que, por exemplo, motoristas de caminhão, lá fora, eu acredito que depende de regulação, depende de algumas coisas, mas eu não começaria a minha carreira como motorista de caminhão lá fora, porque, cara, eu acho que nos próximos 5 ou 10 anos vai ter caminhão que dirige sozinho, a tecnologia já existe. Aqui no Brasil, não sei, é outra história. As coisas não são tão bem sinalizadas, estradas esburacadas, etc. Mas trabalhos manuais complexos que exigem uma certa adaptação e criatividade ali durante o trabalho, em que cada problema a ser resolvido é bem diferente, eu acho que está totalmente seguro. Isso aqui não é novidade para ninguém. O segundo tipo de trabalho que eu acho que vai perseverar são trabalhos de tomadores de decisão que têm skin in the game, que tem pele no jogo, que tem o cu na reta. Um exemplo aqui são altos executivos de empresas, tá? Então, o executivo, ele tem uma parte do trabalho dele que é entender o contexto empresarial, entender o contexto do setor dele, a parte quantitativa do balanço da empresa e das métricas. Essa parte aqui a IA vai fazer muito bem, principalmente IAs verticais. Só que tem uma outra parte do trabalho dele que é tomar decisão. Um alto executivo de uma empresa, ele tem um mandato do board ali, do CEO, dos acionistas, de, cara, você pode tomar decisões dentro da sua área, decisões de orçamento, de onde que o dinheiro vai ser gasto. E eu não acho que essas empresas tão cedo vão trocar ele por um robô, porque aí o robô vai ter que tomar decisão. E o robô não tem cu na reta, porque o robô não tem anos. Então, assim, não tem como ser... Eu acho que as empresas vão escolher pagar essas pessoas ainda para elas tomarem decisões, porque você precisa ter alguém para apontar o dedo na cara se algo der errado. Outro exemplo aqui são cirurgiões. Então já tem robôs que, né, mistura robótica com inteligência artificial que fazem cirurgias. Ainda assim, se eu vou fazer uma cirurgia no meu coração, mesmo que o robô vai fazer a cirurgia, como já acontece muito com cirurgia de olho, por exemplo, eu vou querer um cirurgião humano experiente na sala. Por quê? Porque ele tem skin in the game, ele tem o cu na reta, ele tem a reputação dele em jogo, caso aconteça alguma coisa comigo, e eu vou querer pagar para esse cara estar lá. Se der alguma merda, ele vai tomar as decisões e vai tomar as ações e vai cancelar a máquina e vai fazer a cirurgia, porque eu não quero perder minha vida ali na mesa de cirurgia. Tá? Então, essas decisões de alto risco, com pele no jogo, com o cu na reta, eu acredito que são, em grande parte, decisões de dinheiro e de saúde, porque são as coisas que mais importam. Eu acredito que essas profissões estão seguras. Agora, perceba uma coisa, essas profissões são profissões de gente sênior, são profissões de gente que tem muitos anos de trabalho, muita experiência. Cirurgião ainda, o cara, beleza, ele pode se formar e tá começando na carreira de cirurgião ali, envolve robótica também, então acho que está seguro nesse sentido. De certa forma é um trabalho manual, mas mesmo um cirurgião, cara, ele geralmente vai ter mais de 30 anos ali, porque ele teve que estudar muito, ele teve que fazer residência, ele teve que passar por várias questões que não é só estudo formal, mas também experiência, passou por cirurgias na faculdade, na residência ali que o permitiram virar cirurgião. Terceiro tipo de carreira que eu acho que está segura, e talvez você não goste de ouvir isso, mas são os políticos, são os juízes. Toda essa infraestrutura de governança da sociedade, né? Se você for ver, o juiz, ele é parte do governo também, de uma certa forma. Ele é parte do poder judiciário, apesar de não ser um político. E por que eu acho que isso não vai para a AI? Talvez teria uma inteligência artificial vertical que fizesse o trabalho de juiz melhor do que o próprio juiz? Provavelmente vai existir, mas eles são a governança da nossa sociedade. Se a gente entregar a decisão sobre as leis e sobre casos específicos para as máquinas, já era, né?
a gente vai ter um mundo governado literalmente pelas máquinas. E aí não faz sentido. Mesmo que as máquinas, mesmo que a IA faça esse trabalho melhor do que as pessoas, para ter um lugar, um país, né, um governo democrático, ele tem que ser gerido pelas pessoas que foram votadas por outras pessoas ou por juízes que têm ali o mandato da lei para aplicar a lei das pessoas nas pessoas, né? E aí, como os juízes ainda vão ser humanos, porque a partir do momento que os juízes são máquinas, quem manda mesmo são as máquinas, eu acredito que advogados de alto nível ainda serão humanos também, porque o juiz vai querer conversar com o advogado. Agora, perceba mais uma coisa, tanto político, quanto juiz, quanto advogados de alto nível, que não é o cara que só vai lá e faz um contrato, como ele também vai num tribunal e defende o seu cliente pro juiz, igual naquelas séries americanas lá. Esses caras também são sênior. Eles não estão sentados num escritório, no ar-condicionado, o juiz de certa forma tá, mas eles têm várias coisas que eu já vou falar quais são, que são coisas de profissional sênior, de profissional experiente que está fazendo. O quarto tipo de profissão que eu acho que está 100% seguro são profissionais de conexão, né, de conexão humana. Apesar de o ChatGPT e tal, ele tem gente que conversa com ele como se ele fosse um amigo, eu acho que a maioria das pessoas vai querer continuar tendo conexão humana com seres humanos, né, porque essa é a coisa mais humana que existe. Então tem profissionais que boa parte do trabalho deles envolve isso. Por exemplo, psicólogos. Por exemplo, vendedores. Aí depende do tipo de vendedor, mas tem muito vendedor que exige uma conexão humana, uma empatia com o cliente, uma compreensão, um entendimento, ter gostos parecidos que fazem a pessoa querer comprar de você. Outro exemplo, o médico de confiança. Pode ser o ginecologista, pode ser o pediatra. Diversos tipos de médico que exigem uma confiança entre o paciente e o profissional ali. Um exemplo que não é isso seria o vendedor de WhatsApp, por exemplo. O vendedor que só vende por WhatsApp, ele está lascado, porque não tem conexão. Um exemplo aqui do médico seria talvez o médico que olha exames de imagem. Esse cara não tem conexão com o paciente, você como paciente nem vê ele. Pode ser que ele exista ainda, porque tem que ter alguém para assinar ali por lei, mas se antes o médico conseguia diagnosticar, sei lá, 10 exames por dia, ele vai conseguir diagnosticar no futuro, com a ajuda da IA, 80 exames por dia. E isso vai causar desemprego nesse tipo de profissão também. Mas tudo que envolve conexão humana e que essa conexão é importante para o trabalho ser bem feito ou ser apreciado pelo cliente, vai continuar existindo, porque a IA não consegue fazer conexão humana tão bem quanto um ser humano, não tem jeito. Um quinto tipo de profissão que eu acho que vai continuar existindo e vai continuar tranquila são trabalhos que eu chamo de trabalhos de influência. Então aqui a gente tem o influenciador, o criador de conteúdo, o formador de opinião. E para trazer um exemplo aí de fora desse mundo da criação de conteúdo, de influenciador, você tem o consultor de empresas, cuja função muitas vezes é de influenciar o time executivo a tomar uma certa decisão ou de influenciar um grupo de executivos que discorda num curso de ação a concordar em um curso de ação para tomar aquela decisão. Esses são trabalhos que exigem confiança, né? Então, mesmo o influenciador lá que você vê na internet, se você ouve o que ele fala e faz o que ele diz para você fazer, você tem uma certa confiança nele, né? Você só está vendo esse meu vídeo aqui e querendo saber a minha opinião sobre quais são as carreiras que vão perdurar, porque você tem algum nível de confiança em mim. Se você já viu vários vídeos meus, talvez esse nível seja relativamente alto. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você vê no canal, ainda assim existe alguma confiança, né? Tem alguma coisa ali no começo do vídeo que você falou, pô, esse cara aí me parece crível, vou ouvir esse cara. E aí eu acho que a questão da confiança é que pessoas querem ouvir pessoas e pessoas confiam em pessoas. Você poderia perguntar essas coisas pro ChatGPT. Só que aí você vai ter que ler um textão, não tem ninguém por trás daquilo, você não sabe se é um bom conselho ou um mau conselho. Talvez o ChatGPT, talvez as IAs verticais até te influenciem de alguma forma, mas para coisas sérias, para coisas importantes, para coisas com as quais você se importa, para a criação dos seus filhos, para o destino da sua carreira, para uma decisão de negócios, ou até para a compra de, sei lá, um equipamento aí de eletrônica que você gosta muito daquilo, uma marca de produto, de pele, alguma coisa assim, você quer ouvir pessoas que você confia indicando para você. E por que eu acho que esse trabalho vai continuar existindo, mesmo podendo existir, tipo, influenciadores por IA,
ou alguma coisa assim. Porque eu acho que o mundo vai começar a ficar cada vez mais louco. Ele já vem ficando mais louco há algum tempo. E nessa era das IAs verticais, eu acho que vai ficar mais louco ainda. E quem conseguir trazer um pouco de clareza para as pessoas nesse mar de loucura e conseguir ajudar as pessoas a tomarem decisões, a guiar elas a tomarem decisões melhores, seja decisões de compra, decisões de compra de produtos, né? Seja decisões de negócio, de saúde, de rotina, de hábitos, essas pessoas sempre vão estar em demanda. Tanto porque elas conseguem influenciar a demanda de outros produtos, né? O que as pessoas vão querer comprar, quanto porque elas conseguem te influenciar ou te dar clareza em como ter uma vida melhor, uma vida profissional ou pessoal melhor. O próximo tipo de profissão que eu acho que vai continuar mais ou menos igual é o artista. Apesar de ter arte feita por IA, e talvez isso seja uma coisa que as pessoas consumam no futuro, a arte sempre põe um prêmio nas coisas que são feitas de forma artesanal, por humanos, né? De forma... Porque a arte tem a ver com a emoção. Então, seja, cara, o cinema ou séries, né? Seja artes plásticas, artes visuais, a música. Eu acredito que, tipo, uma IA consegue fazer música, mas vai ter que ter a figura do artista lá. É um caminho de carreira que eu recomendo para as pessoas? Cara, para 99,99% das pessoas, não. Porque hoje a arte já é uma coisa que uma pessoa dá certo e 1.000 ou 10.000 dão errado. Então, é um caminho de carreira muito arriscado. Mas eu acho que a IA e a IA vertical não vai mudar muito a trajetória dessa carreira. Não é uma carreira que eu recomendo para a maioria das pessoas, mas é uma carreira que não vai continuar tendo mais ou menos o mesmo nível de demanda, acredito eu. E a última profissão, que é a mais importante porque ela é aplicável para todo mundo. Se você está vendo esse vídeo, você pode fazer isso. É a carreira ou a profissão do empreendedor. O empreendedor, ele é uma profissão que junta várias dessas coisas que a máquina não vai conseguir fazer tão bem quanto o humano e, portanto, para mim é a melhor de todas se você quiser seguir um caminho, uma carreira e ter uma carreira de sucesso à prova de IA daqui para frente. E o legal do empreendedorismo também é que você não precisa ter estudado uma área específica ou conhecer de algum tipo de coisa específica, você pode empreender em praticamente qualquer ramo. Por que eu acho que o empreendedorismo vai ser um excelente caminho, se não o melhor caminho de carreira daqui para frente? Primeiro, com as IAs verticais, o custo do trabalho vai ficar menor. E todo mundo que tem uma empresa sabe que o custo dos funcionários é um dos maiores riscos da empresa, principalmente quando ela está começando. Funcionário é muito caro, principalmente no Brasil, tem vários encargos, etc. É boa parte dos custos de uma empresa e hoje já é possível e vai ficar cada vez mais possível você empreender sem ter um custo de funcionários tão alto e ainda ser competitivo com outras empresas que já estão estabelecidas no seu setor, porque você tem as inteligências artificiais, daqui a pouco vai ter as IAs verticais também, para te auxiliar nisso, sem ficar tão pesado financeiramente, sem correr tanto risco financeiro. Então, isso ajuda você a empreender. A segunda coisa é que o tempo para levar uma ideia a mercado está cada vez menor e vai ficar cada vez menor. Por quê? Além da IA ser mais barata e substituir os funcionários ali, ela trabalha mais rápido também. Então, puta, se antes levava 1 ano para você criar um certo software, hoje você já tem IAs que te ajudam a fazer software. O que eu estou vendo no exterior, a galera falando, é até 5 vezes mais rápido com o mesmo nível de qualidade. Isso vale também para produtos físicos. Você vai fazer um design de embalagem, você vai fazer um desenho de produto, você vai fazer, cara, conteúdo, anúncios, a IA te ajuda a fazer tudo isso mais rápido. Então o tempo para levar um produto ao mercado é menor. Isso te ajuda como empreendedor porque você consegue ou testar mais produtos mais vezes ou correr menos tempo de risco daquele tempo que você está desenvolvendo sua empresa, seu produto e ainda não está ganhando dinheiro com aquilo. O risco diminui muito. E aí tem um terceiro fator, porque se você se lembrar de tudo aquilo que eu falei, das profissões que vão sobreviver, o empreendedor tem várias daquelas coisas. Primeiro, o empreendedor, ele toma risco, ele toma decisões que tem risco financeiro envolvido. A não ser que você crie uma IA empreendedora que tenha acesso a contas bancárias e consiga gastar dinheiro, ela não vai conseguir empreender sozinha. Talvez esse dia chegue, mas eu acho que é complicado. Sei lá, e dar uma grana para a inteligência artificial para ela empreender por você.
né? Se esse dia chegar, ela já vai conseguir fazer quase tudo. A segunda coisa que o empreendedor faz e que a IA não consegue fazer direito é conexão com outras pessoas. Então, um bom empreendedor vai ter conexão com clientes, com funcionários-chave, com fornecedores. Ele vai fazer networking com outros empreendedores, o que vai ajudar ele a empreender melhor, a identificar demandas de mercado mais rápido, que talvez a IA não tenha acesso, porque são coisas que estão acontecendo no mundo físico, no mundo real. E assim como as pessoas confiam em pessoas, e isso ajuda o psicólogo, ajuda o médico de confiança lá, as pessoas gostam de fazer negócio com outras pessoas, justamente porque elas confiam em outras pessoas. Então, o empreendedor tem esse fator de conexão que torna essa carreira uma carreira de habilidades humanas, né? E não só de intelecto, que é o que a máquina talvez vai saber fazer melhor do que a gente. A terceira coisa que o empreendedor tem que saber fazer muito bem e que a máquina não necessariamente vai fazer bem é influência. Então lembra que eu falei que tem os trabalhos de influência que vão prosperar? O empreendedor ele também mexe com influência. Então se ele for um empreendedor que cria uma audiência, cria conteúdo, põe a cara dele na internet, que é cada vez mais comum, ele é um empreendedor influenciador, né? É um pouco que nem eu. E isso é uma coisa que dificilmente a máquina vai substituir, porque as pessoas querem assistir, consumir conteúdo de outras pessoas e não de robôs. Mas também, mesmo que você não seja um empreendedor que cria conteúdo, você tem que, por exemplo, ter influência para captar dinheiro com investidores, para fechar contratos grandes com grandes empresas. E essas são coisas que eu acho muito difícil a máquina substituir, mesmo a IA vertical. E se você for ver, o empreendedor faz mais uma coisa, além daquelas que eu falei, daquelas profissões que eu acho muito difícil a máquina conseguir fazer. A máquina vai conseguir fazer até certo ponto, mas nunca tão bem quanto um ser humano. Pelo menos não até a gente conseguir implantar um chip na cabeça das pessoas que lê o pensamento delas. Que é o empreendedor, ele busca informações no mundo real que ainda não chegaram no computador, ainda não chegaram na internet. Se você for ver, essas IAs, elas conseguem ver o conteúdo que está no Google, que está no YouTube, que está nos sites, até nas redes sociais, né? No caso do Grok, que consegue ler o Twitter. Mas ele não consegue ir para o mundo real e falar com pessoas, fazer pesquisa em profundidade, falar com fornecedores, falar com clientes, observar comportamentos para chegar à conclusão de que existe um buraco no mercado, uma certa demanda no mercado que ninguém ainda identificou e que ele pode atuar para construir um produto e uma empresa de sucesso. Esse ponto aqui, ele é meio sutil e parece até que eu estou inventando aqui, se você nunca empreendeu, mas é uma coisa que o empreendedor faz o tempo todo, cara. Tem muita coisa que, por exemplo, você vai falar com um fornecedor ou com um cliente e você tem que ir entrevistando eles e descobrindo informações que não estão documentadas em lugar nenhum. Não tem no site de ninguém, não tem um vídeo no YouTube falando sobre aquilo. Se você já empreendeu, você sabe do que eu estou falando, e se você não empreendeu, você precisa empreender para entender o que eu estou falando. Mas tem muita informação, por exemplo, como funciona o processo de compra de uma empresa específica que eu estou tentando vender o meu produto para eles. Você precisa conversar com 5, 10 pessoas dentro daquela empresa para realmente entender como é que aquilo funciona, porque aquilo não está documentado. Mesmo que você vá empreender com consumidores, né, não com empresas, tem várias coisas do comportamento do consumidor de nichos específicos que não estão documentados em lugar nenhum. Então, por exemplo, a minha mulher ela tinha uma marca de pijamas. Se você for ver o comportamento de compra que as mulheres têm com pijamas, você pode até procurar uns relatórios na internet, mas eles não são muito bons, eles não são muito ricos. O único jeito de você descobrir essas coisas é vendendo pijama, interagindo com os clientes, conversando com os clientes, conversando até com amigos seus sobre como que eles compram pijama e se interessando muito pelo assunto e entendendo detalhes sobre as coisas, quais são as marcas, como eles percebem as marcas diferentes, se eles compram em shopping, na internet, se eles compram um produto por vez ou 10, se eles devolvem esses produtos. Tem várias coisas que são nuances que você tem que estar no mundo real para saber. Não adianta você perguntar para o ChatGPT, porque essa informação não está na internet. E aí um último ponto, defendendo aqui o empreendedorismo na era das IAs verticais, é que o mundo vai mudar cada vez mais rápido, justamente por causa das IAs verticais. E para o empreendedor, mudança é oportunidade. Quanto mais mudança acontece no mundo, maiores são as oportunidades, ou novas oportunidades vão surgir toda hora. Porque quando acontece uma mudança no mundo,
as soluções antigas para certos problemas deixam de fazer sentido. E aí, empreendedores têm que vir e criar soluções novas que façam sentido nesse novo mundo. Então tem 3 grandes fatores aqui a favor do empreendedorismo. O primeiro é menor tempo, menor custo, menor risco para levar uma ideia para o mercado. O segundo é maiores oportunidades, novas oportunidades com maior frequência. E o terceiro é que o empreendedor, ele na rotina de trabalho dele, ele tem uma confluência de vários tipos de trabalho que não vão ser substituídos pela inteligência artificial. Conexão, tomada de risco, influência, captar informações que estão no mundo real e que não existem na internet. E todas essas coisas junto fazem com que o empreendedorismo, na minha visão, no meu entendimento de como vão ser os próximos 25, 50 anos, vai ser a carreira normal que as pessoas vão seguir. Então, assim, no século XX, né, e até talvez a 2015, mais ou menos, a carreira normal que você segue é uma carreira CLT. É uma carreira em que uma empresa, muitas vezes uma grande empresa, cria uma vaga de emprego e te contrata por 8 horas por dia. Eu acho que isso já está acabando e tem vários sinais disso no Brasil e lá fora. Não que vai acabar a CLT, mas tipo, o número de vagas boas nesse modelo de eu te contrato para uma posição em que você trabalha 8 horas por dia, tá ficando cada vez pior, né, cara? Tá tendo cada vez menos vaga, as vagas estão cada vez piores e pagando cada vez menos. Por quê? Porque a oferta dessas vagas está baixando e as pessoas se formaram em cada vez mais faculdades procurando essas vagas. Então é um desbalanço de oferta e demanda. E se você for ver, cara, eu tenho até uma bronca para te dar aqui, eu não sei você especificamente, mas boa parte das pessoas que me assistem, boa parte dos brasileiros, vocês tomam a CLT por dado. E eu não tô falando da lei aqui, eu tô falando daquele regime de ter um emprego fixo. Vocês tomam isso por dado. Mas se você for ver, o funcionalismo público e o trabalho de carteira assinada, né, o trabalho full time que os gringos chamam, aquele trabalho de 8 horas por dia para uma única empresa, ele é uma coisa relativamente recente na história humana. Ele começou na era industrial, se intensificou no pós-guerra, ali nos anos 40, 50, mas eu acredito que daqui para frente ele vai se tornar a minoria dos trabalhos, né? Com o tempo, vai levar bastante tempo para isso acontecer, mas as IAs verticais já vão dizimar boa parte desses empregos, boa parte desses trabalhos, só que o empreendedor vai perseverar. O empreendedor é a barata da economia, diferente desse modelo de trabalho fixo, 8 horas por dia para uma única empresa que existe há, sei lá, 200, 300 anos no máximo. O empreendedor é a barata da economia, ele sempre existiu e eu acredito ele sempre vai existir, a não ser que um dia a máquina consiga fazer tudo. Mas aí ninguém vai precisar fazer nada e a gente vai ter tudo, né? Ou a máquina vai dizimar a gente, e aí é a Skynet, né? Mas eu acredito que aí não é o trabalho, o que eu vou fazer com a minha carreira não vai ser mais um problema. Eu acredito fortemente por todos esses motivos que o empreendedorismo, em suas diversas formas, vai ser o melhor caminho de carreira à prova das IAs daqui para frente. E para você que ficou até o final, eu te deixo 2 opções de vídeo para assistir. Uma é o meu vídeo sobre IAs verticais, caso você não tenha visto ainda. É um vídeo que eu explico esse novo modelo de negócios do Vale do Silício. E o outro vídeo é sobre como ter uma ideia milionária de negócios. Caso você queira ser empreendedor, eu te ensino passo a passo as 5 partes de uma ideia de negócio que você tem que ter para ter um negócio de sucesso. Te vejo em um desses vídeos e até o próximo.